Bem-vindos a mais um episódio do Momento RPPS, o podcast feito especialmente para você dos RPPS pelo Brasil. Eu sou Lucas Oliveira, especialista em investimentos do Banco do Brasil, e nesse episódio de 1º de julho de 2024, vamos falar sobre os principais pontos que foram destaque na semana passada no Brasil e no mundo. Começando pelo cenário externo. Nos Estados Unidos, a última semana do primeiro semestre de 2024 foi marcada por discursos dos dirigentes do Fed, leilões dos Treasuries, dados de confiança do consumidor e a última leitura do PIB do primeiro trimestre de 2024, enquanto os investidores aguardavam os dados do PCI que foram divulgados somente na sexta-feira. Os dados do PCI de maio vieram em desaceleração conforme esperado pelo mercado, tanto no índice geral quanto no núcleo, o que reforçou a perspectiva de que o Fed terá um cenário mais favorável para iniciar o ciclo de cortes de juros ainda nesse ano de 2024. A atenção se voltou também para a falta de direção única no discurso dos dirigentes do Fed. Os dirigentes com viés mais hawkish destacaram uma série de riscos ascendentes para as perspectivas de inflação e reforçaram a necessidade de manter as taxas de juros elevadas por um período mais prolongado. Por outro lado, os dirigentes mais otimistas afirmaram que será apropriado reduzir as taxas de juros em algum momento do ano, acrescentando que a espera pela inflação é de uma melhora gradual e isso pode apresentar um progresso mais rápido na aceleração de 2025. No cenário europeu também falamos sobre juros, mas por lá o Banco Central Europeu declarou que, embora não se comprometa previamente com uma trajetória específica, é racional esperar novas reduções nas taxas de juros, afirmando que as autoridades devem garantir que a inflação retorne à meta de 2%, mas sem desacelerar excessivamente a atividade econômica. E para os próximos dias, o que temos de agenda? Nos Estados Unidos, a semana que inclui o feriado de 4 de julho tem como destaque os dados do mercado de trabalho, como JOLTS e Payroll, ambos com expectativa de recuo, indicando que o setor pode estar passando por desaquecimento. Se isso for confirmado, junto com os dados positivos de inflação, podemos renovar as esperanças de que o Fed inicie os cortes de juros ainda no ano de 2024. Além disso, está prevista a participação de Jerome Powell, presidente da Autoridade Monetária dos Estados Unidos, no Fórum Anual de Bancos Centrais, promovido pelo Banco Central Europeu na cidade de Sintra, em Portugal. Na zona do euro, a leitura preliminar do CPI de junho ganha destaque com expectativa de desaceleração marginal do núcleo dos preços do bloco, o que pode reduzir as expectativas de mais cortes de juros ao longo do ano. Nesse sentido, acreditamos que a semana deve ser marcada pela volatilidade, com dados possivelmente divergentes entre os Estados Unidos e os demais países desenvolvidos. A perspectiva de desaceleração do mercado de trabalho americano deve favorecer um viés de queda para a taxa dos Treasuries, o que pode beneficiar também as bolsas americanas. Por outro lado, as incertezas envolvendo as eleições francesas e a desaceleração dos indicadores chineses podem favorecer a alta do dólar contra os seus pares europeus e moedas emergentes ao longo da semana. E no Brasil, como foi a semana? O governo publicou um decreto que regulamentou a meta contínua de inflação. O CMN, Conselho Monetário Nacional, fixou o centro do alvo a ser perseguido em 3%, com uma tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Caso a inflação fique fora da faixa de tolerância da meta por mais de 6 meses consecutivos, o Banco Central deverá publicar uma carta explicando os motivos do descumprimento e as medidas adotadas para que a inflação volte ao objetivo fixado pelo CMN. O decreto também definiu que qualquer mudança deverá ser feita com pelo menos 36 meses de antecedência. Falando sobre política monetária, a ata do Copom veio alinhada ao tom duro do comunicado, destacando que o ambiente externo segue ainda mais adverso. No âmbito interno, os indicadores de atividade econômica e do mercado de trabalho têm se apresentado com maior dinamismo. Isso trouxe uma revisão da taxa neutra de juros para 4,75 ao ano. Em entrevista ao Valor Econômico, o presidente do Banco Central, Campos Neto, sinalizou que um eventual aumento da Selic não faz parte do cenário base do Banco Central, e que o Banco Central só deve intervir no câmbio caso enxergue uma disfuncionalidade no mercado. Já o diretor de política econômica do Banco Central, Diogo Guilhem, afirmou que o hiato do câmbio brasileiro aponta que os exportadores estão usando recursos para pagamentos no exterior. Além disso, acrescentou que a percepção do mercado sobre o cenário fiscal piorou recentemente e que há sinais de ganhos nos rendimentos vindos do trabalho, fator que pode dificultar a desaceleração na inflação. E qual a agenda para o Brasil nessa semana? No campo político, espera-se algum avanço no debate sobre as medidas de compensação das perdas recorrentes da desoneração da folha de pagamento para os setores da economia e municípios. Ademais, os agentes aguardam anúncios de medidas para cortes de gasto visando a equalização das contas fiscais. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, informou que o governo federal concordou em não receber juros, além da inflação por parte dos estados, durante a renegociação da dívida entre os entes federativos.
Segundo ele, o governo concorda em não receber nada além da inflação, desde que o Estado demonstre que está investindo em educação, segurança ou infraestrutura. Sendo assim, em meio a um cenário de juros externos em alta e continuidade das preocupações com a cena fiscal doméstica, esperamos um viés de estabilidade para os vértices curtos da curva de juros, com alta para os prazos médios e longos, valorização do dólar frente ao real e desvalorização do Ibovespa durante essa semana. E como tudo isso impacta para a nossa busca pela meta atuarial? Como encerramos o primeiro semestre na última sexta-feira, fizemos uma análise geral dos principais indicadores de investimentos nas carteiras dos RPPS. Neste primeiro semestre, poucas estratégias puderam superar as projeções de meta atuarial, destacando-se a Bolsa Americana com 14,9% até agora no ano, e na renda fixa os destaques ficaram para o CDI com 5,18 acumulado e o IDA-DI, Índice de Crédito Privado CDI, medido pela Ambima, que apresentou ganho de 6,89 no primeiro semestre. Por outro lado, até aqui, quem optou pelos fundos de índice de inflação, como o IMAB5 e DK2, performaram com aproximadamente 3,5% no ano, enquanto os índices mais longos, como o IMAB e IMAB5+, performaram negativos, com menos 0,59 para o IMAB e menos 4,25 para o IMAB5+, neste ano. Os índices pré-fixados foram positivos em sua totalidade, do IRFM1 ao IRFM1+, porém nenhum deles foi o suficiente para atingir meta nesse período. Já a renda variável apresentou resultados negativos, tanto para o índice Small Caps, com menos 13 no ano, Ibovespa com menos 7 e IDIV com menos 3, lembrando que o IDIV é o índice de dividendos da Bolsa. E o que projetamos para os impactos nas estratégias desse segundo semestre? No artigo 7º, o destaque fica pelos fundos de crédito privado CDI, como o fundo JGP Equilíbrio 30, com performance de aproximadamente 138% do CDI no ano vigente, além dos já conhecidos fundos de vértice, que ainda vem operando com taxas acima de IPCA mais 6 e vem garantindo meta atuarial. Já no artigo 8º, destacamos que os fundos alocados em dividendos e com gestão ativa performaram melhor do que o IBOV no primeiro semestre e devem repetir esse cenário para o semestre atual, os quais indicamos a análise dos fundos da gestora Trígono Capital, destacando o fundo de dividendos Trígono Delphos Income. O artigo 9º foi o grande destaque nesse primeiro semestre quanto a retornos positivos, e esse cenário pode sim se repetir no segundo semestre. Para os que optam por BDRs, entendemos que os fundos de gestão ativa, como o fundo BB, Bolsas Globais Ativo, podem capturar melhor o desempenho dos diferentes mercados pelo mundo, onde a Bolsa Europeia deve tracionar melhor pela queda de juros mais acelerada. Para os que possuem progestão, o destaque fica pelo fundo BB Global Select Equity, do JP Morgan, que acumula retorno de mais de 29% nesse ano, através da gestão ativa em renda variável global. E aí, ficou interessado nas alternativas que falamos? Então não deixe de agendar uma reunião com a nossa assessoria e assim ter uma análise personalizada para ajudá-los na gestão de seus recursos. Foi um prazer ter a sua audiência nesse episódio do Momento RPPS. Você tem sugestões de temas para conversarmos aqui? Manda pra gente, fale com seu gerente de governo ou seu especialista em investimentos do BB. Então é isso, até semana que vem, descomplicando o mundo RPPS. Até mais! Conforme padrões da Ambima e aderente às resoluções da CVM, seguem avisos obrigatórios antes da decisão de investimentos. Leia o prospecto e regulamento dos fundos antes de investir. Rentabilidade passada não representa a garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com cobertura do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, do gestor ou administrador. Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses.